Olá, parabéns pela aquisição da sua HP12C. Ela tem se provado ao longo de anos uma das mais importantes ferramentas na área de matemática financeira em todo o mundo. Nós vamos hoje abordar os aspectos básicos do seu funcionamento e algumas coisas relacionadas à área de matemática financeira. Matemática financeira em específico e detalhes mais profundos sobre a operação da HP12C, nós mostramos na nossa fita Matemática Financeira na HP12C. E nós também temos a fita Programando a HP12C Passo a Passo, que vai dar uma introdução aos conceitos de programação da HP12C. Esta fita tem então como objetivo realmente iniciá-lo na operação básica da calculadora HP12C. Um aspecto muito interessante, que é bom nós termos certeza de entendermos antes de começarmos, é que a HP12C é um produto desenvolvido para operar em diversos lugares no mundo inteiro e obedecer a diferentes notações que são utilizadas. Por exemplo, típico, nos Estados Unidos se utilizam a vírgula como separador de milhares e o ponto como separador decimal, ao inverso do que nós fazemos no Brasil, utilizando vírgula com ponto. Você está vendo agora uma imagem que pode ser provavelmente a primeira coisa que você vai ver ao ligar a sua calculadora, embora não necessariamente. Essa mensagem PR Error simplesmente indica que a memória da calculadora está apagada, por ter ficado por muito tempo sem bateria, nunca ter sido utilizada, ou por uma operação feita pelo teclado que nós não vamos mencionar nesse momento. Para limpar o visor, e aliás, em todas as situações você sempre vai proceder dessa forma, você vai utilizar a tecla CLX, esta tecla ao lado do Enter. Pressionando o CLX, nós limpamos o visor. Note que a calculadora já está com um ponto decimal e após o ponto decimal ela está trabalhando com duas casas após a vírgula. Duas casas, por se tratar de uma calculadora financeira, mundialmente o padrão monetário é trabalhar-se com duas casas após a vírgula e a HP12C já trabalha dessa forma automaticamente. Para alternar o ponto por vírgula, nós vamos utilizar uma sequência de teclas. Essa sequência é feita iniciando-se com a calculadora desligada. Assim, desligando a calculadora, nós pressionamos e mantemos pressionada a tecla do ponto decimal. Então, mantendo pressionada a tecla do ponto decimal, nós ligamos a calculadora. ON. Soltamos primeiro a tecla que liga a calculadora, a primeira tecla do ON, e após a tecla do ponto decimal. Você pode notar que a calculadora agora está com a vírgula no lugar do ponto. Caso eu deseje alterar o número de casas decimais, eu posso utilizar aquela tecla amarela, a tecla F, seguida do número de casas que eu deseje, do teclado de 0 a 9. Por exemplo, se eu desejo 5 casas decimais, basta pressionar F, seguido do número 5. E nós temos 5 casas após a vírgula. F3, 3 casas decimais. F2, eu retorno ao padrão do fabricante, que são 2 casas decimais. Uma coisa que é muito importante destacar é, não importa o que você esteja vendo no visor, internamente a HP12C sempre vai trabalhar com a representação máxima, sempre com 3 dígitos. Isso vai garantir com que seus cálculos sejam sempre feitos com o máximo de precisão possível, embora no visor você já vai ter um número arredondado, seguindo todas as regras para se arredondar um número, para que você possa trabalhar de forma confortável, ou seja, os cálculos sempre serão feitos com o máximo de precisão, operando com 10 casas decimais, e você vai ver da forma que lhe mais for conveniente, 2, 4, dependendo da sua aplicação. Embora o nosso padrão seja operar com 2, e neste curso nós vamos operar com 2 casas. Nós vamos falar agora num outro conceito que é a pedra fundamental de toda a operação da HP12C. É o que nós chamamos de pilha operacional. A imagem que vocês vão ver agora é um desenho que representa o que é essa pilha operacional. A pilha operacional nada mais é do que um conjunto de 4 memórias com nome X, Y, Z e T, que são responsáveis por todas as operações aritméticas e demais operações da calculadora, da HP12C. A memória X em específico é a memória que está ligada diretamente ao visor da HP12C. O número que você estiver vendo no visor vai ser o número que vai estar na memória X. O próprio fato de você estar digitando um número e, por conseguinte, vê-lo no visor, indica que esse número está entrando na memória X. Operações aritméticas são sempre realizadas em X e Y. Ou seja, se eu quiser somar 2 números, é necessário que o número esteja em X, o outro número em Y,
ao determinar se a operação soma, por exemplo, ela vai somar os conteúdos de x e y e colocar o resultado em x. Como o x está novamente ligado ao visor, vai ser o número que você vai ver no visor. Vamos ver um exemplo. Se eu digitar o número 2, eu estou vendo o número 2 no visor. Isso quer dizer que o número 2 está na memória x. Pressionando-se a tecla Enter, o que faz? A HP copia o valor de x em y. Note que após pressionar o Enter, você tem o 2 em y e em x. Você continua vendo no visor, agora formatado de acordo com a formatação que nós definimos. Digitando o seu novo valor, 3. Esse valor é escrito em x, por cima do valor anterior, por cima do 2 que existia anteriormente. Você está vendo 3 no visor agora. Em compensação, o número 2, que havia sido copiado em y, permanece lá. Agora sim, você tem dois valores, um em x, 3, outro em y, 2. Ao pressionar-se a tecla de soma mais, a HP vai pegar o valor de y, o valor de x, somar e colocar o resultado em x. O nosso resultado é 5. 2 mais 3, obviamente 5. Você vê o resultado e é assim que opera a calculadora. Valores de y e valores de x. Caso você queira encadear um cálculo, você não precisa continuar pressionando a tecla Enter. Na realidade, a finalidade básica da tecla Enter é separar dois números. Quando você digita, como no nosso exemplo, 2, Enter, 3, você utilizou a tecla Enter única e exclusivamente para separar o 2 do 3. Como é que a HP saberia que você está digitando 23 e não que 2 e 3 são números diferentes? A finalidade básica do Enter é separar dois números. A partir do momento que eu tenho um resultado de um cálculo anterior, como esse 5 que nós temos agora no visor, a HP entende que esse já é um número por si só. Qualquer outra coisa que eu digite venha a ser um novo número. Assim, se eu quiser multiplicar esse valor por 2, basta simplesmente pressionar 2 vezes. E eu tenho o resultado. Vamos dar uma olhada na nossa imagem e ver o que aconteceu internamente ao pilha operacional. Ao se digitar o número 2, o 2 entrou em x. Você passou a ver no visor. E automaticamente empurrou o valor 5, o valor anterior, para y. Quando você manda multiplicar pressionando a tecla de vezes, nada é mais feito do que pegar o 5 que existiria em y, o 2 que existia em x e multiplicar. E o resultado 10 é colocado em x. E, obviamente, é o que você está vendo no visor. Mais detalhes sobre a pilha operacional e seu funcionamento nós vamos ver ao decorrer desta fita aqui. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Algumas funções que também são muito importantes quando se fala em operações financeiras são as funções que envolvem cálculos de tempo. A HP12C permite fazer algumas funções que determinem espaços entre datas, períodos de dias entre datas ou datas futuras e passadas. Vamos dar uma olhadinha nisso agora? Convém lembrar novamente que existe o problema da notação, ou seja, a maneira com que nós escrevemos datas é diferente da maneira com que é escrita, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós utilizamos dia, mês e ano, enquanto os americanos normalmente falam primeiro no mês, depois dia e ano. A HP12C ela vem pré-programada, a mesma maneira que com o ponto decimal, da forma americana. Ou seja, se nada for avisado para ela, ela vai interpretar que uma data... Primeiro, os primeiros algarismos representam o mês e os seguintes o dia, o que não é o nosso caso. Para você informar a sua HP12C que você não vai trabalhar do modo americano, mas sim do modo que nós normalmente operamos, ou seja, dia, mês e ano, você vai utilizar na calculadora a função em azul na tecla de número 4, a função DMY. Como a função está em azul, eu pressiono antes a tecla azul, a tecla G, e a seguir a tecla com a função que eu desejo, no nosso caso a tecla do número 4, onde está em azul, D.MY. Note que embaixo do visor apareceu um símbolozinho D.MY. Isso indica que as datas vão ser operadas da forma brasileira, dia, mês e ano, do inglês day, month and year. Note que o próprio anúncio no visor explica como é que vai ser colocada a data, dia, ponto, no nosso caso vai ser uma vírgula, mês e ano. Sempre dia e mês em 2 dígitos e ano em 4 dígitos. Assim, 7 de setembro de 1997, você vai digitar 07.09.1997. Nunca digite mês
com um dígito, nem ano com 2. Vamos a algum exemplo prático. Por exemplo, eu fiz uma aplicação dia 2 de julho de 1994. Essa aplicação tem um prazo de 90 dias. Quando vai vencer essa aplicação? Na HP, mantendo-se no modo DMY, nós passamos a digitar a data 02, ponto, separa o dia do mês com um ponto decimal com a vírgula, 07, o mês, e o ano em 4 dígitos, 1994. O que nós temos é esta imagem que vocês veem agora. Prestem atenção no funcionamento da pilha operacional. No momento que você digitou 02/07/1994, esse número está em X, jogando o 10 para Y. A seguir, você vai pressionar a tecla Enter. O que a tecla Enter vai fazer? Ela vai copiar o valor de X em Y, pegar o valor de Y e jogar para o próximo espaço livre, que é Z. Agora, note o seu visor como está. Embora você tenha o 02/07/1994 em X, ou seja, a representação completa e inteira do número que você digitou, no visor da calculadora vai estar formatado do jeito que você definiu. Você definiu com 2 casas decimais. Então vai aparecer simplesmente 2,07. Não obstante isso, em X o número vai estar sempre completo. Isso é muito importante. Não importa o que você esteja vendo no visor, a precisão de X vai ser sempre total. Muito bem, eu quero 90 dias. Pressiono 90, digito o número 90. O número 90 entra em X em cima do valor anterior, jogando o valor de X para Y, que é a nossa data inicial. Bom, nós queremos saber então, 90 dias após essa data inicial, qual vai ser? Para isso, existe a função date, esta função em azul no teclado da HP. Como a função está em azul, eu devo antes pressionar a tecla azul, a tecla G. Pressionar a tecla G, date. A HP faz o cálculo, leva um certo tempo, e dá o resultado, 30.09.1994. Note que então você tem no visor 30.09.1994,5. Como nós havíamos dito, o visor tem uma representação sempre do que tem em X, só que é uma representação formatada. Isso quer dizer que 90 dias após a nossa data inicial, ou seja, 90 dias após 2 de julho de 1994, vai cair no dia 30 de setembro do mesmo ano, 1994, 5. Muita atenção e muito cuidado. Esse 5 indica o dia da semana. Cuidado! A HP entende como início da semana a segunda-feira. Assim, o 5 indica sexta-feira. Essa aplicação está vencendo numa sexta-feira. Dia 30 de setembro de 1994 é uma sexta-feira. Então, a relação de dias sempre será 1 para a segunda, 2 para a terça, 3 para a quarta, 4 para a quinta, 5 para a sexta-feira, 6 para sábado e 7 para domingo. Esse valor aqui, então, vai lhe indicar o dia da semana. Cuidado, 5, então, não é quinta-feira, mas sim sexta-feira. O que nós fizemos, então, foi, de uma data inicial, calcular um período para frente, avançar. Mas e se eu quisesse, dessa data inicial, retroagir, voltar alguns dias? Como eu faria? Vamos usar o mesmo exemplo, só que ao inverso. Vamos entender que 2 de julho de 1994, como nós usamos como data inicial, seja nessa realidade uma data final de uma aplicação. Qual foi o início? Qual foi a data em que eu fiz essa aplicação? Vamos então retroagir no tempo. Como nós operamos? Na calculadora. Da mesma forma, digito a data inicial, no nosso exemplo 02/07/1994, Enter, 90, que é o prazo em dias que nós queremos, só que nós agora não queremos 90 dias para frente, queremos 90 dias para trás. Eu quero menos 90 dias. Cuidado, não é operação subtração, não é o menos. Para mudar o sinal de um número, eu utilizo a tecla CHS, Change Signal. Pressionando o CHS, o 90 se torna negativo, fica menos
90. Então, o que eu quero é daquela data inicial menos 90 dias. G, date. E então, nós temos como data inicial da nossa aplicação 3/4/1994. No nosso exemplo, seria um domingo. Você deve ser um bom amigo do gerente do banco. Lembre-se, 7 é domingo. Cuidado com a representação de dia da semana. Nós sempre gostamos de frisar isso. Muito bem. Então, nós agora vimos como avançar ou retroagir datas. E quando eu tenho duas datas e eu quero saber o intervalo entre elas, fiz uma aplicação numa determinada data, estou resgatando numa outra, e eu preciso saber, por exemplo, para calcular a taxa de juros efetivas, qual é o prazo dessa aplicação. Vamos supor, então, uma aplicação que iniciou-se em 12.09 setembro 1994. E essa aplicação foi resgatada, por exemplo, Enter para separar, em 19.01 de 1995. 19 de janeiro de 1995. Qual é o prazo dessa aplicação? A função que determina o prazo em dias entre duas datas é a função delta days, em azul, na tecla do EEX, logo acima do Enter. Função em azul, pressiona a tecla G e a seguir a função delta days. Nós temos então um valor que é 129 dias. O que representa esses 129 dias? 129 dias indica que houveram 129 dias corridos entre essas duas datas. Agora, nós sabemos que nem sempre são utilizados os dias corridos. Muitas vezes nos interessam, sim, dias comerciais, nos quais nós contamos 12 meses de 30 dias e, portanto, um ano de redondos 360 dias. Se você olhar a imagem que nós temos agora, você vai ver uma figura do que é o resultado interno que a HP12C tem. Ou seja, o que você está vendo em X, 129, é o número de dias corridos entre essas duas datas. Mas a calculadora, a HP12C, quando fez esse cálculo, ela já fez os dois cálculos, tanto dias reais, que está em X, quanto o número de dias comerciais, no nosso exemplo 127, que já está calculado e está em Y. Bom, se eu quiser ver esse resultado, porque obviamente o meu display não está mostrando, eu vou me valer da tecla X troca com Y. Aqui na calculadora, esta tecla aqui. Então, pressionando-se X com Y, eu simplesmente intercambio o valor de X com Y. E eu passo a ver 127, como nós estamos vendo na imagem, que também é a mesma coisa que está no display da calculadora. O 127 passou para X, que é o número de dias comerciais, e o 129 para Y. Na verdade, X troca com Y simplesmente troca os valores das memórias X com a memória Y. Assim, a função delta days permite você calcular quantos dias transcorreram entre duas datas, tanto a nível de dias corridos quanto a nível de dias comerciais. Aproveite e faça um bom exemplo. Calcule quantos dias você já viveu. E perceba como, comercialmente falando, você é uma pessoa bem mais jovem. Vamos falar agora sobre as funções que envolvem cálculos de percentagem. A HP12C traz 3 funções específicas para trabalho com porcentagem. A função percentagem propriamente dito, delta por cento, ou seja, variação percentual, e percentagem de um total. Vamos assumir, por exemplo, um preço de um determinado produto R$ 27,30 e que numa data posterior você encontrou o mesmo produto a R$ 30. Qual foi o preço, qual foi o valor acrescido, de quanto percentualmente falando esse produto subiu? Vamos dar uma olhada na imagem que nós temos aqui. Você vai digitar 27,30. Acompanhe o movimento da pilha operacional, vamos aproveitar e analisar isso. Ao digitar 27,30, está em X, jogou o 127 que estava em X para Y, o valor de Y, 129, subiu para Z, e o valor anterior, 30,09 em 1994, foi para T.
só para a gente ilustrar novamente o funcionamento da pilha operacional. Mas vamos voltar. Então eu tenho 27,30, o nosso valor original. Digito o valor posterior, 30. Então eu tenho 27,30 em y e 30 em x. Utilizo então a função delta%. Esta função no teclado. 27,3, Enter, 30, delta%. E eu tenho 9,89, que é a variação percentual entre 27,30 e 30. O que nós temos na nossa pilha operacional é isso. Note uma característica muito interessante, que toda vez em que nós trabalhamos com uma função de percentagem, o valor de y não é alterado. Isso tem um motivo e nós vamos entender com mais clareza daqui a pouco. Mas, em resumo, de 27,30 para 30, houve uma diferença de 9,89. Caso você estivesse mexendo com valores que estivessem diminuído, ou seja, tivesse havido, e o desconto foi de 6,67%, ou o preço diminuiu de 6,67%. A outra função que nós vamos abordar agora de porcentagem é a função porcentagem do total. Esta função aqui. Vamos, por exemplo, assumir que você tenha um produto de sua fabricação que custe R$ 57,00. Ou seja, o custo unitário por produto é R$ 57,00. Bom, desse custo você sabe que mão de obra representa, por unidade, R$ 13,00. Qual é a participação que mão de obra tem no custo? Ou seja, quanto esses 13 representam do total 57? Vamos dar uma olhadinha na imagem? Você digita o 57, vai para x, Enter, o 57 sobe para y. Então, o que nós temos? Nós temos o total 57 e o parcial 13. Na calculadora, 57, Enter, 13 e a tecla porcentagem do total, porcentagem T. E nós temos então que mão de obra representa 22,81% do seu custo. Mão de obra representa 22,81% do seu custo. Vamos dar uma olhadinha agora na imagem que nós temos. Como nós havíamos dito, o valor de y não é alterado. Assim, o 57, que é o valor total, continua em y. O que foi substituído foi o 13 pelo resultado 22,81%. Assim, se você souber, por exemplo, que insumos básicos nesse seu produto custem R$15 e você quer saber quanto esses R$15 representam, você tem que fazer nada mais do que substituir este valor, sem alterar o y, pelo novo. Como nós podemos fazer isso? Se você pressionar a tecla X troca com Y, nós temos de volta o 57. Basta digitar então 15, que empurra automaticamente o 57 para Y, e porcentagem do total, 26,32. E assim eu posso ir compondo todos os meus custos, ou seja, pressiono a tecla X troca com Y, resgato de volta do Y o valor total, digito o novo valor parcial, faço a operação. Uma próxima parcial, X troca com Y novamente, parcial, porcentagem total. E, enfim, eu posso analisar todas as componentes, partes por partes, de qualquer parte do meu preço, do meu custo, dessa forma. Então, vamos voltar ao nosso primeiro exemplo. Vamos falar agora da função porcentagem propriamente dita. Por exemplo, se eu tenho um objeto, um produto qualquer que eu fabrico ou que eu revendo e que ele me custa R$15, e por uma certa razão eu vou ter que dar um aumento para ele de 13%. Como é que eu procedo? Vamos acompanhar na calculadora, depois vamos analisar o funcionamento da imagem. Então, o preço original era 15. 15. Vamos dar uma olhadinha na imagem, então. Quando eu digito 15, tenho X e visor. Enter. 3. Note que o 15 está em Y
o 3 está em X, então eu estou um aumento de 3%. 3%. Quando eu pressiono a tecla porcentagem, a HP me calcula quanto é 3% de 15, é 0,45. Note como eu tenho um Y ainda mantido o valor original 15, e agora 3% de 15 em X. Assim, primeira informação que eu tenho, 3% de 15 é 0,45. Se eu quero acrescer 3%, basta somar, pressionando a tecla mais. 15 e 45 é o meu custo final. Se fosse o caso de um desconto, bastaria eu pressionar a tecla de subtração e eu teria o valor do desconto. Como eu pressionei mais, eu tenho 15 e 45 meu resultado final. Vamos falar agora um pouquinho sobre operações financeiras propriamente ditas. Uma primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a HP12C também permite operar em dois modos distintos, mesmo quando você fala em juros compostos. Nós vamos trabalhar no que é o mais usual, que é trabalhar sempre com juros compostos. Em algumas operações bancárias, ou fora do Brasil em alguns casos, quando você tem um período menor do que 1, normalmente se utiliza juros simples para a parte menor que 1 e juro composto para a parte inteira. Nós vamos trabalhar, no nosso exemplo, sempre com juros compostos. Para você fazer isso, na calculadora, você deve fazer a seguinte sequência de teclas. STO, EX. Note o aparecimento de um pequeno Czinho no visor da calculadora, ao lado do DMY. Esse Czinho indica que a calculadora vai estar sempre considerando juros compostos, mesmo para períodos fracionários. Cuidado! O fato de não existir o Czinho não quer dizer que a HP não vá trabalhar com juros compostos. Se você trabalhar com períodos inteiros, inclusive, você jamais notará a diferença. Ele só vai provocar diferenças quando você trabalhar com períodos fracionários. Muito bem. Vamos analisar agora a seguinte imagem. Eu tenho aqui esquematizado um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é alguma coisa bem genérica e envolve alguns conceitos. E nós vamos adotar algumas nomenclaturas básicas que são as mesmas adotadas pela HP. Assim, eu tenho por PV, Present Value, ou em português, valor presente, o valor na data zero. Por PMT, prestações, do inglês Payment. Ao final, eu tenho o valor futuro, Future Value. Então, nós podemos representar entradas e saídas de dinheiro dessa forma. Sempre no fluxo de caixa ainda existe envolvido uma taxa, que nós representamos por I, que é uma taxa sempre em um período, e N, o número de períodos. Outra coisa muito importante a ser destacada, sempre o período no qual a taxa está expressa é o período no qual você vai indicar em N. Assim, se você falar em taxa ao mês, por exemplo, 3% ao mês, o prazo N sempre deve ser expresso em meses. Se você falar em anos, eu estou falando em uma aplicação em 5 anos, a taxa necessariamente deve ser ao ano. Se você falar em taxa diária, o prazo em dias. Prazo e taxa utilizam o mesmo espaço de tempo, a mesma escala de tempo. Se um trabalha em dias, o outro necessariamente deve ser expresso em dias, mês ou ano, ou assim sucessivamente. Nunca esqueça disso. Muito bem. Nesse nosso fluxo de caixa, eu gostaria só de deixar uma coisa bem clara. Eu estou representando uma entrada como valor presente e pagamentos e o valor futuro como saídas. Isso é só um referencial. Como nós costumamos falar, depende de que lado do balcão você está. Independente de a gente inverter esses valores, ou seja, deixar o valor presente como saída e os pagamentos como entradas e etc., os resultados, numericamente falando, vão ser sempre os mesmos. A HP12C, ela exige que você indique quando se trata de uma entrada e quando se trata de uma saída. Entradas são valores positivos, saídas são valores negativos. Relembrando
nós utilizamos a tecla CHS para obter valores negativos. Mas uma coisa importante, o nosso fluxo de caixa não necessariamente contém todas essas informações que nós tivemos aqui. Por exemplo, eu posso não ter o valor futuro. Então eu tenho um financiamento em que existe um certo valor financiado, um certo valor presente, e eu pago só uma série de prestações. Ou eu posso não ter um valor presente e mensalmente, ou periodicamente, melhor dizendo, fazer um certo depósito e para frente ter um valor futuro que corresponde ao resultado da minha aplicação. Ou uma aplicação em que simplesmente eu faço um depósito, uma aplicação inicial, deixo o tempo correndo, não existe nenhuma retirada periódica e ao final existe um certo valor futuro. Não necessariamente todas essas variáveis estão envolvidas em um problema. Nós vamos ver agora alguns exemplos. Por exemplo, vamos ver esse aqui. Eu tenho um certo valor financiado. Esse valor foi financiado a uma taxa de 2% ao mês. O número de períodos é 4. Nós certamente estamos falando, são 4 meses, porque a taxa é expressa mensalmente. Eu não poderia falar aqui em um período em dias se a taxa estivesse ao mês. Se eu falo 2% ao mês, necessariamente o meu prazo tem que ser em meses. Então, durante 4 meses, eu estou pagando 86. Repare que eu marquei 86 como negativo, porque nós estamos falando de saída. Eu quero saber qual foi o valor financiado. Como é que nós fazemos isso na HP? Só fechando aqui dentro desse fluxo de caixa. Nós temos, com o desenho de fluxo de caixa, o nosso problema já todo solucionado. Por quê? Notem, eu tenho definido o valor das parcelas, PMT. Eu tenho o N, o número de prestações, eu tenho a taxa, 2% ao mês, eu quero o PV. Na HP, se você notar, eu tenho as teclas N de período, I de taxa, PV valor presente, PMT prestação e valor futuro. O caso típico, nosso primeiro exemplo, não está utilizando o valor futuro, eu não tenho o FV. Muito bem, para ter certeza que eu vou começar a operar e não vou ter interferência nenhuma de qualquer valor que venha de um outro cálculo que eu tenha feito, por exemplo, nesse exemplo típico eu não estou usando o valor futuro e ninguém me garante que em um outro momento qualquer eu não tenha feito um cálculo que existia um valor futuro e esse valor a calculadora se lembra. Então, para ter certeza que eu vou começar um novo problema a partir do zero, nós utilizamos a seguinte sequência de teclas. Eu pressiono F, fim. A sequência F-fim, note que a nível divisor nada é alterado, mas a sequência F-fim, ela limpa toda a parte de memórias que armazena os valores para cálculos financeiros. Isso vai me assegurar que eu, em momento nenhum, vou estar carregando números ou valores de um problema anterior que agora eu não estou utilizando e que vai, obviamente, alterar o meu resultado. Sempre inicie um novo problema financeiro com a sequência F, fim. Vamos voltar ao nosso problema, então. Como é que eu resolvo? Eu tenho 4 parcelas. 4N de 86. 86. CHS, faço o número se tornar negativo, indico que é uma saída de caixa. Isso é a prestação. PMT. Há uma taxa de 2% ao mês, 2I. Note, dentro do meu fluxo de caixa eu tinha essas informações, 86, que era o valor do pagamento, o prazo 4, a taxa 2. Todos os valores que eu tinha, eu coloquei-os na calculadora. De que forma? Simplesmente digitando o número correspondente a ele, eventualmente o sinal, no caso CHS, e a tecla financeira correspondente. 86 CHS foi no PMT, 4 no N, 2 no I. Note também que a ordem que eu coloquei os dados não tem a menor importância. Você pode armazenar, colocar ou informar a calculadora sobre esses dados de qualquer maneira. Muito bem, eu avisei a calculadora, eu coloquei na calculadora todas as informações que eu tinha, taxa, prazo e valor da prestação. Não tinha valor futuro, não falei em valor futuro. Agora o que eu quero saber é o valor presente.
basta simplesmente você pressionar a tecla correspondente àquilo que você quer saber. No nosso caso, valor presente, PV. A HP vai verificar os valores que você informou e vai dar o resultado. Você financiou R$ 327,46 em 4 parcelas de 86 a um juros de 2% ao mês. Resumindo, para resolver um problema financeiro na HP12C, simplesmente tendo o fluxo de caixa dimensionado ou esquematizado de forma em que eu tenha todos os valores identificados, eu informo todos os valores simplesmente digitando o valor e a tecla financeira correspondente àquele valor e, ao final, pressiono a tecla financeira correspondente ao que eu quero saber. Nunca me esquecendo de 2 detalhes importantes. Primeiro, sempre iniciar um problema financeiro com a sequência F, fim, limpar toda a parte de memórias relativa a cálculos financeiros e de nossa regra de sinais. Saindo do caixa é negativo, entrando no caixa é positivo. No nosso exemplo, o 86 era a saída, eu o fiz negativo, 86 CHS. O que teria acontecido se eu não tivesse entrado como 86 negativo, se eu não tivesse utilizado o CHS? Simplesmente a calculadora ia entender que 86 era entrada de caixa. O resultado que nós obtivemos seria exatamente o mesmo, só que este sim seria negativo, porque se existe a entrada de um lado, tem que existir a saída do outro, e vice-versa. É muito importante você observar a regra de sinais, principalmente quando você está trabalhando em problemas longos ou que envolve todas as variáveis, para ter certeza que você está dando a forma e a orientação correta à calculadora. Saída a gente convenciona como sendo negativo e entrada como positivo. Vamos olhar agora esse próximo problema aqui. Ou melhor, esse próximo fluxo de caixa. Esse aqui é um pouquinho mais simples. O que eu tenho? Eu apliquei em uma certa aplicação em algum investimento um valor de R$ 170. Essa aplicação me rende uma taxa de 3,5% ao mês. Isso por um prazo de 5 meses. Qual vai ser o meu resgate, ou seja, qual vai ser o meu valor futuro ao final dessa aplicação? Muito bem. Na HP, como é que eu faço? Nós começamos sempre com F, fim. De novo, no visor nada acontece, mas internamente a calculadora foram limpas todas as memórias do cálculo anterior. E forneço os dados em qualquer ordem. 170 é o meu valor presente, PV. 3,5 é a taxa e 5 é o prazo N. Se nós olharmos nosso fluxo de caixa, fica claro e óbvio que a saída, valor futuro, é uma saída. Portanto, esse número tem que ser negativo. Se a nossa HP respeitar a convenção de sinal como deve, o resultado deve ser negativo, ou seja, eu devo esperar um valor negativo como resultado. Esse negativo simplesmente indica uma saída de caixa. Na calculadora, então, eu pressiono FV, a calculadora vai me fazer o cálculo e vai me resultar 201,91, negativo como nós imaginávamos, isso indica uma saída, ou seja, 170 investidos durante 5 meses a 3,5% ao mês, vai me resgatar ao final de 5 meses R$ 201,91. Esse problema agora, eu tenho um valor presente de 100, 4 parcelas de R$ 28,50. Isso pode ser, por exemplo, um financiamento. Eu fui em uma financiadora, financiei um bem que valia 100 e eles me pediram 4 prestações de R$ 28,50. Será que esse é uma taxa boa? Qual é a taxa que eu estou pagando por esse financiamento? Como é que nós fazemos? Como sempre, na calculadora, nós iniciamos com F, fim, colocamos os dados em qualquer ordem, por exemplo, 28,5 é saída, CHS, fazemos valor negativo, prestação, PMT, 4N, 100 PV, informei todos os valores que eu não conhecia e peço à calculadora a taxa I. A taxa, normalmente a HP vai levar um pouquinho mais de tempo para calcular. É um cálculo um pouco mais complexo. Não se assuste com isso.
Ele dá essa mensagem running piscando exatamente pedindo para você esperar. E nós temos o resultado 5,46%. Ou seja, este fluxo de caixa aqui que nós temos, esse desenho, indica que um financiamento de 100 pagos com 4 parcelas de 28,50, a taxa por período é 5,46. É importante a gente destacar nesse momento em que a HP não sabe qual é o período. O período pode ser ano, mês, dia. Ela dá taxa por período. Então, o nosso exemplo, eu posso ter feito um financiamento de 100 em 4 anos, e então eu tenho aquela taxa de 5,46 por ano. Eu posso ter feito um financiamento de 100 por mês, e uma taxa então de 5,46 mensal, ou o período que seja. O período é você quem sabe, a calculadora não sabe qual é o período. E é por isso, então, que é fundamental que sempre você lembre-se de taxa e períodos iguais, porque o período está na sua cabeça. Para a calculadora isso não importa. Se nós analisarmos esse fluxo de caixa, nós vamos perceber que ele está numa modalidade que nós normalmente chamamos de pós-antecipada, ou seja, o primeiro pagamento está na data 1, ele não coincide com a data 0. Aliás, todos os problemas que nós temos feito até o momento, a série de prestações sempre iniciava na data 1. Mas é muito comum no comércio, principalmente, utilizar-se o pagamento à vista, primeira parcela à vista, aliás, ou seja, o que nós chamamos de pagamento antecipado. Nesse caso, a primeira parcela estaria na data 0, a segunda viria para 1 e assim nós teríamos toda essa série de pagamentos deslocada para frente. Para evitar confusões, a partir do momento em que são 4 parcelas, independente desse negócio estar ocorrendo em 3 ou em 4 períodos, sempre que houver uma série de pagamentos, o N não vai representar o prazo da aplicação ou o prazo do negócio, mas sim o número de parcelas. Então, como é que você informa a HP quando o pagamento é antecipado ou postecipado? Se você olhar nas teclas de número 7 e 8, você tem um bag e um end. Bag em inglês de begin, end, fim, final. G, bag, e nós temos um outro anúncio, begin. Esse begin embaixo do visor da calculadora indica automaticamente pagamento antecipado, ou seja, houve uma entrada. Se no nosso exemplo nós pressionarmos agora a tecla I, como todos os dados estão memorizados, ela vai fazer exatamente o mesmo cálculo, só que ela vai entender que a primeira parcela foi uma entrada e as seguintes ocorreram nos meses posteriores, ou nos períodos posteriores. Obviamente, nós vamos ter uma elevação bem grande de taxa, no nosso exemplo, 9,50% por período. Se nós estamos falando ao mês, 9,5% ao mês. Se o meu pagamento for postecipado, eu não posso ter esse begin no display da calculadora. G-end retira o modo begin. Eu volto ao modo de pagamento postecipado. Eu saio do antecipado e vou para o postecipado. Ou seja, estou falando que não existe entrada. Bom, como nós havíamos dito, isto aqui seria simplesmente uma introdução à HP12C. Se vocês tiverem mais interesse ou melhores necessidades, vocês podem consultar as nossas outras 2 fitas de vídeo, como nós havíamos falado, ou outros títulos que provavelmente serão lançados posteriormente. Espero que isso tenha ajudado a você dar um bom início e tirar um bom proveito da sua calculadora. Até mais!